Boa noite, internautas. Mais uma vez, um interview da sua TV Diário do Sertão. A sua TV online, essa que é pioneira na Paraíba. Vamos ver muitos outros, de muitos amigos. Um abraço para a Aeron Cid, que está abrindo a sua TV online lá em João Pessoa. Estivemos lá prestigiando seu evento. Um abraço grande, muito sucesso e vamos fazer parcerias. Por falar nisso, não estive esses dias fazendo o programa por conta que estava lá em João Pessoa. Também mandar boa sorte, de sucesso para Peterson Santos, que fechou com o profissional, o dono da Arapuã. Segunda-feira está aí no ar, de meio-dia às 2 horas da tarde. É tudo tão novo, tudo. E estamos aqui novamente para apresentar o seu interview, esse programa de entrevistas, onde você procura vasculhar a vida pessoal do profissional, da personalidade. E hoje eu estou aqui com um prefeito. Eu estou também com um médico cirurgião geral. Ele que é da região de Souza. Já circulou o Brasil inteiro, que eu sei, por muitos lugares. E eu quero saber cada uma dessa história. Trata-se de João Bosco Gadelha de Oliveira Filho. Está aqui ao meu lado. É um prazer, prefeito de São Francisco, na Paraíba, região de Souza, cidade de poucos habitantes. Você tem um número aproximado? Aproximadamente 4.000 habitantes. 4.000 habitantes, cidade pequena, ainda em desenvolvimento. É. Muitos projetos, muita coisa ainda a desenvolver e acrescentar, né? Isso. Você que tem história já do seu pai, você vai contar a história para mim, que seu pai também já foi prefeito 2 vezes nessa cidade. Correto. João Bosco Gadelha de Oliveira. E você é o Gadelha Filho. O seu partido é o? Sou do PSDB. PSDB. Sou do partido de Cássio Cunha Lima. Certo. Queremos saber também sobre isso. João Bosco nasceu em? Eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca. Mas seus pais são da Paraíba? São paraibanos. São Gadelhas de Souza? São naturais de Souza. Então me conta essa história, como é que você foi só nascer no Rio de Janeiro. Pode começar. Meus pais são médicos, né? Meu pai era médico, minha mãe é médica. Eles terminaram o curso de medicina e foram fazer a sua residência médica no Rio de Janeiro. Minha mãe foi fazer residência no Hospital do INCA, em ginecologia, e meu pai foi fazer residência médica em ortopedia, no Hospital Miguel Couto e no Hospital Souza Aguiar. E aí, eles já foram casados, tive a oportunidade de nascer no Rio de Janeiro, nasci flamenguista, e quando eles terminaram a residência deles, eu voltei, né, para o interior da Paraíba, para a cidade de Souza, onde meu pai, ao lado do seu irmão, doutor Chico Corea, de doutora Fátima, da minha mãe, doutora Elise e doutora Maria Nogueira, tiveram a iniciativa pioneira de abrir o Hospital Santa Terezinha. E aí estamos funcionando aí há quase seus 35 anos. Quem abriu o Hospital Santa Terezinha? Foi o meu pai, doutor Chico Corea e doutora Fátima, os 3 irmãos. Né? São os seus tios? Doutor Chico, era meu tio, e dona Fátima também, minha tia. Que bacana. Através também do trabalho da minha mãe, doutora Elisa, e de doutora Maria Nogueira, esposa do doutor Chico Corea. Fizeram uma história importante em Souza. Fizeram uma história importante em Souza. Quer dizer que você só fez nascer no Rio de Janeiro, na verdade a sua infância toda foi na cidade de Souza. A minha infância toda foi na cidade de Souza. Até os meus 13 anos eu morei na cidade de Souza. Depois eu fui terminar o que hoje a gente tem, é o ensino médio, né? Quer dizer, fazer o ginásio, o científico, né? Que é o ensino o fundamental e o médio. Fui estudar no Colégio Pio X, depois em João Pessoa. Depois eu fui para o PhD, que foi uma escola muito rápida, que funcionou em João Pessoa. Depois eu entrei na faculdade. Cursou em João Pessoa? Cursei na Universidade Federal da Paraíba. Medicina e especializou-se? Medicina, depois eu terminei o curso de medicina, fui morar na cidade de Belo Horizonte, fazendo residência em cirurgia. Tive algumas intercorrências que eu precisei parar a minha residência depois de um ano em Belo Horizonte. Aí retornei para Campina Grande, fiquei mais 2 anos. Depois eu fui para Recife, fiquei mais 1 ano em Recife, fazendo cirurgia laparoscópica, cirurgia de obesidade, até que retornei à cidade de Souza. Em 2008,
janeiro de 2008, eu já era concursado do estado da Paraíba, para o Hospital Regional de Souza, e em fevereiro eu voltei de vez, em fevereiro de 2008. De forma que agora, dia 1º, vou estar fazendo 7 anos que estou aqui no sertão. Você se especializou em cirurgia geral, mas também tem uma mais específica que é a laparoscopia. Na verdade, a laparoscopia ela não é uma subespecialidade, né? A Mas você tem que ter laparoscopia a residência específica para poder é realizar. melhor. Aí você Evidentemente tem que um é melhor. aparelho, Tenho, é nós temos seu ou é do hospital? Não, o aparelho é do hospital, né? Eu fiz uma residência, eu fiz 1 ano da minha vida, eu só estudei laparoscopia, né? Então a gente faz diversas cirurgias por laparoscopia. Evidentemente que tem cirurgias que a gente ainda não consegue fazer, porque é necessário que você tenha um fluxo de casos maiores. Né? Qualquer pessoa com o cálculo biliar, a gente está falando do problema de vesícula, é isso? Para o pessoal entender. Na verdade, a laparoscopia ela não se restringe só com a Somente. vesícula. Ela começou com a vesícula, né? Foi o grande abre-portas da laparoscopia foi a vesícula. E antes se tinha aquela dúvida se faz aberta, é melhor por vídeo. E hoje o que é preconizado? Não, o que é melhor? Não tem mais dúvida. Quando você tem... É assim o corte, você faz a É a cirurgia laparoscópica, que não precisa fazer cortar. aquele corte grande, Isso, que fica a cicatriz, isso. o pessoal Na gosta. verdade, não é só a cicatriz, né? É a recuperação do paciente que é melhor. O paciente volta para o seu trabalho de maneira muito mais rápida. O paciente tem menos dor no pós-operatório, menor chance de infecção de ferida operatória. Não tem mais essa discussão entre o que é melhor e o que é pior. Já se sabe que a cirurgia preconizada é a cirurgia por laparoscopia. E aí da vesícula o campo se abriu, e aí se faz hoje a hérnia de hiato, já se faz a colectomia. Paciente que tem dor abdominal com certa intratabilidade clínica, que não consegue fazer um diagnóstico, já se faz a laparoscopia diagnóstica. As cirurgias ginecológicas você também já faz por laparoscopia. As cirurgias para câncer hoje já está se fazendo também por laparoscopia. Todas essas você realiza? Não, somente infelizmente não. A gente tem feito hoje, temos feito a parte de vesícula, temos feito a parte de apêndice, temos feito as cirurgias ginecológicas e as cirurgias de hérnia de hiato também. Eu imagino que a procura deve ser imensa, não é? Justamente por ninguém mais aceitar essa anterior. Eu posso dizer que, assim, eu fiz as minhas opções e eu estou bem satisfeito das opções que eu escolhi para mim, né? O que eu resolvi fazer está dando certo e profissionalmente eu estou bem satisfeito. Certo. Como eu sou muito curiosa, eu pergunto bastante. Pois não, se eu souber responder... Qualquer pessoa pode fazer a cirurgia da vesícula assim, ou depende por esse método? Ou depende da quantidade de pedras, por qualquer exemplo? pessoa. O Dr. Samir Aslan, hoje ele chefiou o serviço de cirurgia do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e hoje está no Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina da USP. E outro dia eu estava no gastrão e achei muito feliz o que ele falou. Quando você tem a oportunidade de oferecer ao paciente a cirurgia laparoscópica e você não faz isso, evidentemente que você não pode ser judicialmente condenado por isso, mas dentro do ponto de vista da ética médica, até uma negligência. Você está negando ao paciente aquilo que ele tem de melhor para um subtratamento, digamos assim. Evidentemente que aonde você só pode fazer a cirurgia aberta, você vai fazer a cirurgia aberta, mas você ter a oportunidade de oferecer ao paciente a cirurgia laparoscópica e assim você não faz, teoricamente você está negligenciando ao paciente aquilo que tem de melhor para ele. Todo caso seria caso para cirurgia ou há algum tratamento medicamentoso para tratar essa cólica biliar? Não, a cólica estando biliar, na crise já é automaticamente indicativo? Hoje a indicação das inflamações da vesícula é o tratamento cirúrgico. Retirar. Alguns também não é uma conduta errada, mas alguns preferem ainda fazer o que se chama de esfriar o processo. Ele faz o tratamento medicamentoso, com antibióticos, com anti-inflamatórios e espera que isso vá se resolver para que depois ele venha a operar. Mas a conduta hoje é operar, fazer a retirada da vesícula na vigência da crise. É o que tem feito, né? E com a segurança da cirurgia, com o treinamento dos cirurgiões, com o aparato de aparelhos que se tem hoje, se está indicando mais a cirurgia, né? Até porque se sabe que quando você tem um cálculo biliar
um cálculo na vesícula que está lhe causando um sintoma, que está lhe causando dor, que está lhe causando um empachamento, um mal-estar, é indicação de operar. Então, isso é genético, essas formações? olha, existem diversas Isso é causas para o cálculo de calcificação? verdade. Na verdade, a vesícula, né, ele é um órgão que auxilia na digestão das gorduras e ela é um saquinho que só serve para armazenar a bile. E aí, algumas pessoas, por várias razões, aquela bile está lá parada e por algumas razões essa bile É dela mesmo que se forma os petrifica. cálculos? Os cálculos eles são formados ou de colesterol, eles são formados da própria bile. E aí esses cálculos se calcificam e na hora que a vesícula faz um movimento de contração para auxiliar na digestão, ele se contrai para jogar a bile no intestino. Isso causa dor. Aí ele entope lá numa região da vesícula, que a gente chama de infundíbulo, e aí causa Ela dor. nem manda o líquido, porque Ela está não congestionada. Aí ela começa a fazer força, pressiona uma artériazinha e aí começa a forçando. inflamar. Aí me conta, que eu estou falando na linguagem que todo mundo possa entender. Tá? Retirada essa vesícula, vai mudar Veia o... normal. Não tem assim Veia restrição na normal. alimentação? Não tem restrição alimentar. Não vai precisar Não. para A digerir? vesícula, ela, na verdade, ela é apenas um órgão auxiliar. Auxiliar. Tá? O fígado é quem produz a bile, ele continua jogando a bile que é produzida pelo fígado, ele continua jogando, essa bile continua caindo no intestino, tá? Só que você não vai ter mais aquela bile que estava armazenada na vesícula. É um suporte, né? É um suporte. Pronto. Não tem restrição na alimentação antes, mas porém na crise tem Não alguma coisa que complica alguma alimentação? Não tem restrição alimentar depois da cirurgia. Depois da cirurgia, que você porque faz retirou, eu a preciso deixar retirada da algumas coisas, vesícula, não, né? exato. Mas antes, na crise, o que Na provoca? crise e antes, quando você sabe que você é portador do cálculo da vesícula, o ideal é que você evite as alimentações ricas em gorduras, né? Então a gente gosta que vai muito aqui mais do leite da fazer vaca, ela do queijo de trabalhar. manteiga, é o que vai fazer mais ela Queijo, trabalhar. manteiga. O cuscuz, né? A comida de milho, como a gente diz, né? O leite, o queijo, a galinha, então isso tudo, o baião com bastante manteiga na terra, tudo que a gente gosta, né? Tudo que é bom. Que é bom, né? É complicado. Esperamos não ter, não Esperamos precisar, não ter, né? Mas quem tiver ou já possui o problema, ele trabalha, gente, no Hospital Santa Terezinha. Eu falei isso no início? Você era cirurgião, mas ele é cirurgião no Hospital Santa Terezinha em Souza. Isso. E é lá onde você realiza as cirurgias. Isso. Muita gente cajazeira deve lhe procurar, não é? Temos pacientes Só tem lá, sim. Tem a referência para a região inteira. Temos sim pacientes de Cajazeiras que nos procuram bastante lá. Que bom. Mas vamos voltar à sua vida, que faz parte da sua história, é o que você faz. Mas eu quero saber aí, essa história, seus pais eram médicos, clínico geral? Não, meu pai era ortopedista e minha mãe faz ginecologia e obstetrícia. Certo. E em Souza, como é que foi a sua infância? Como é que você começou a crescer? Como era a sua vida lá? Seu lado pessoal, sua família, quantos irmãos você tem? Eu tenho 2 irmãs, né? A doutora Maria Tereza, que é médica, e tem a doutora Ana Emília, que é enfermeira, é casada com um cajazeirense aqui, mora aqui em Cajazeiras, casada com Júnior Araújo, que é vice-prefeito do município. Todos trabalhamos juntos hoje no Santa Terezinha, tenho esse grande orgulho. Para mim, compartilhar o meu dia a dia do trabalho com elas é muito prazeroso. Né? Sua irmã Maria Tereza é doutora e ela é ginecologista como médica, também. Ginecologia. É ginecologista também, sua mãe. como a minha mãe. Eles são vivos hoje? A minha mãe é viva, meu pai faleceu em maio de 2004. Seu pai está com 10 anos que faleceu. Vai fazer 11 anos agora. Né? E ele, em sua trajetória, foi prefeito por 2 vezes da cidade que você é hoje prefeito, São Francisco. Foi. Meu pai foi o primeiro prefeito do município de São Francisco, foi emancipado. Então ela tem quantos anos a cidade? Tem 17 anos. Não, novinha. Aí ele foi o primeiro prefeito. Foi o primeiro prefeito, 18 anos, Depois ele se reelegeu. Ele foi o primeiro prefeito, foi eleito em 96, né? Assumiu no dia 1º de janeiro de 97, depois foi reeleito em 2000, faleceu no final do segundo mandato dele. Isso. Aí depois a gente conseguiu dar seguimento à história política de meu pai, a família, meu avô também tinha fortes vínculos políticos na cidade, e aí a gente está conseguindo manter o barco. Seu pai trabalhava nessa cidade também? Não, meu pai nunca chegou Seu pai de Souza. Algumas vezes ele ia fazer atendimento médico lá, mas nunca foi assim,
efetivamente um funcionário da Prefeitura de Sousa, porque a cidade era distrito de Sousa, mas ele nunca foi funcionário da Prefeitura de Sousa trabalhando em São Francisco. E, na verdade, vocês foram parar em São Francisco, começar esse trabalho, essa história lá, através do seu avô, Do pai meu avô, do seu pai. do pai do meu pai. E ele era... O que trabalho ele Meu pai era realizava lá? comerciante. Meu avô era comerciante. Meu avô era comerciante, começou a vida vendendo algodão, comercializando com algodão. Teve uma usina de algodão. Essa primeira usina de algodão dele foi em São Francisco, ainda tem lá os prédios antigos lá. E Já ele era fez cidade? Não, Os era primórdios, distrito. né? E aí ele Ajudou o desenvolvimento. ajudou sim. Fez uma grande legião de amigos e eu acredito que a mesma razão que me fez me envolver com a cidade, os laços de amizades que eu desenvolvi através do meu pai, deve ter sido a mesma forma como o meu pai teve também no passado. Né? Um reconhecimento da Isso. comunidade pelo trabalho desenvolvido por seu avô, através da indústria, Do comércio. do comércio do algodão. Do algodão. É. Bacana a sua história, viu? Seus pais bem ajudaram a construir uma cidade que ainda está engatinhando, né? É uma cidade pequena, mas Você ainda tem muita graças a responsabilidade Deus, sobre ela. as pessoas fazer, esperam muito, né? alavancar no A crescimento. expectativa é muito grande, mas graças a Deus é uma cidade que está bem organizada. Né? As Infelizmente, pessoas esperam muito de você. Você é um rapaz jovem. Por falar em juventude, já casou e teve filho em Sousa? tenho 3 filhas. Sou casado desde 2002. E aí as Desde filhas já estão 2002. grandes? Tenho uma filha de 12 anos, Maria Elisa, que nasceu em João Pessoa, quando ainda morava em Belo Horizonte. Uma pessoense. Tenho uma filha de 7 anos, Ana Luísa, que nasceu em Recife, quando eu fazia residência em Recife. E tenho uma mais nova agora, Mariana, que nasceu em Sousa, em junho de 2013. Uma sousense. Uma sousense. E por falar essa sua trajetória, que você esteve em vários locais, né? Já falou em Belo Horizonte, especialização. Conta aí, me faz um resumo aí. Você esteve mais em algum local que ainda não foi citado? Olha, não, onde eu morei foram esses lugares aí. Né? E onde eu procurei estudar foi aí. Onde você passou e teve que estudar, você teve a filha em João Pessoa, porque estava lá fazendo Eu morava em Belo Horizonte, estava no meu período de férias, e aí eu programei o período de férias para que minha esposa pudesse ter a nossa filha em João Pessoa, para que ela ficasse alguns dias com a mãe. Aí ela nasceu em João Pessoa. E quando hoje, eu estava em Recife, aí veio a do meio. E quando eu já estava em Sousa, veio a mais nova. 3 mulheres. 3 mulheres. E essas 3 hoje estão todos morando lá? Todas moram comigo, graças a Deus. Estudando em Sousa. Estudam em Sousa. Bacana. Estamos conversando com o médico João Bosco Gadelho de Oliveira Filho, médico que também é prefeito da cidade de São Francisco, aqui na Paraíba. E vamos a um breve intervalo comercial. Em seguida, voltamos para falar desse primeiro mandato seu em São Francisco. Atenção, Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Neste verão, o Armazém Paraíba deixa sua saúde em dia. Confere aí. Tem esteira Caloi por apenas R$ 12 de R$ 99,90. Já a bicicleta ergométrica é só R$ 12 de R$ 66,90. E essa moderna bicicleta Caloi, aro 24 com 21 marchas, suspensão traseira e dianteira, sai por apenas R$ 12 de R$ 44,90. Eu disse R$ 12 de R$ 44,90. Verão combina com promoção. E promoção é aqui, no Armazém.
no tablet, no celular e no computador. O balanço é diário. Informações, entrevistas e comentários na marca da polêmica. Balanço Diário. Links ao vivo com Souza, João Pessoa, Vale do Piancó, Patos e Cajazeiras. Balanço Diário. Apresentação Petson Santos. Todos os dias às 10 horas da manhã na TV Diário do Sertão. A primeira TV online da Paraíba. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista, com super descontos. Ou a prazo, a perder de vista, no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine. O ano inteiro com você. No Lojão Rio do Peixe, você encontra mais conforto, mais qualidade, mais beleza. Quer mais? Quer melhor? Menor preço, melhor prazo e, claro, melhor atendimento. Só lembrando, entrega e montagem é grátis! Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos. Em quase 10 anos, ensinamentos e experiências vividas foram essenciais para tornar o Central Lab referência em exames laboratoriais. São mais de 3.000 tipos, desde exames de rotina até exames de alta complexidade, acompanhados por especialistas. Examinando de perto, transmitimos uma credibilidade única, que faz você nos confiar sua saúde e de toda a sua família. Central Lab Cajazeiras, Rua Victor Jurema 556, fone 3531-2632. Acesse centrallabonline.com.br. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Assista a programação da TVDS também em nossos sites parceiros. Agora PB, Televisão na Paraíba, Sertão Informado, Paraíba Urgente, O Diário de Vierópolis, São João FM, Clipe PB, Patoense.com, Pedra Branca News, F5 Paraíba, Aparecida 1, CZ Informado, Agitos Play, Cofemac, Alô Sertão, Vale Informado, Diamante Online, Cajazeiras Boa, PB Atual, Mais PB, Ibiara Agora, Blog do Furão, Portal CZN, São Mamed 1, Polêmica Paraíba, Portal do Litoral PB, FFP Notícias, Radar Sertanejo, Paraíba Geral, Diamante Notícias, Radar Buiraunense, Caldeirão Político, TV Santa Luzia, Santo Aleixo Notícias, Rádio Quatiara, São Bento Online, o Agora.net, o Blog de Piancó, Luiz Carlos PB, Radar 190, Portal TV Cariri, diamantenews.com, Canal Noite, Folha VIP de Cajazeiras, São Domingos Informado e Imprensa de Plantão, TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Toda quinta-feira, às 16 horas, ela faz a festa na TV Diário do Sertão. Maria Calado na TV, com o melhor do humor, além de reportagens especiais e muito forró. TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Ruli que nos abençoou, cidade que ensinou ao Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Voltamos ao interview desta
quarta-feira, com o doutor João Bosco Gadelha de Oliveira Filho, médico cirurgião e prefeito da cidade de São Francisco, na região de Souza. João Bosco, me fala como é a cidade de São Francisco. Olha, é uma cidade pequena, né? Emancipada pelo seu primeiro prefeito em 96, emancipada em 95, mas é uma cidade de muita gente honesta, gente bem, famílias decentes, com um potencial intelectual muito grande, muita gente trabalhadora, muita gente que saiu da nossa região em busca de vínculo de trabalho em outros lugares e que tiveram muito sucesso. Inclusive, recentemente, eu estive em São Bernardo do Campo visitando o pessoal de São Francisco que mora lá, que saiu em busca de trabalho e fiquei muito feliz. O pessoal mora bem, com bons empregos, com bons trabalhos. E isso mostra a capacidade do nosso povo. Então, é uma cidade pequena no seu tamanho, mas muito grande no seu potencial. Nós temos hoje, infelizmente, atravessamos um período de estiagem que acredito que ninguém... Está afetando São Francisco também. Acho que não tem ninguém ainda capaz de O manancial de lá dimensionar. vem de onde? Hoje a cidade é abastecida pelo açude da Capivara. Como é que está? Está baixo, Capivara está baixo, né? Hoje está indo racionando água, um dia vai para São Francisco, outro dia vai para Santa Cruz. Mas uma cidade Já estão que tem... existindo medidas preventivas ou alguma preocupação? Hoje o que a gente espera é o governo federal, entregou um carro-pipa, mas não tem mais, então não tem mais de onde se buscar água. A prefeitura tem a alocação de uns poços artesianos para poder abastecer o carro-pipa e distribuir com a zona rural do município. Mas a situação é muito calamitosa. Mas eu tenho muita fé em Deus que a gente vamos ter de volta bons invernos. E aí nós temos 4 açudes já, banhando pontos estratégicos do município. Então nós temos um potencial muito grande, muito grande. Recebemos uma patrulha mecânica do PAC 2, recebemos uma patrulha mecânica também de uma emenda parlamentar do deputado Rui Carneiro, né? Temos ainda emendas parlamentares já em processo de licitação, alguns equipamentos vão ser entregues de implementos agrícolas, de carroção, de caminhão basculante, de tratores. Então isso tudo para facilitar a nossa agricultura, e eu tenho certeza que nossos invernos vão voltar e nossa cidade vai ter uma dinâmica muito melhor, principalmente na agricultura, porque nós estamos nos preparando para isso. Então você vem tomando medidas para que pelo menos não sinta tanto esse período de estiagem, passe mais confortável para o agricultor. Está difícil não sentir tanto, entendeu? Está muito difícil. É frequente o telefonema das pessoas pedindo água, pedindo um socorro, né? Nós temos hoje um caminhão-pipa que veio do PAC 2, é um excelente veículo, mas que tem trabalhado 24 horas, literalmente 24 horas, para poder atender a demanda das nossas comunidades. Então é um motorista durante o dia, um motorista durante a noite, que não para de abastecer as cisternas, as caixas d'água, para que as pessoas possam ter pelo menos o mínimo de conforto, ou de desconforto, né? O mínimo de desconforto nessa situação toda. E como é esse processo de, não sei se é cavitação, alguma coisa, quando o açude está embaixo, ele está quase secando, e então aproveitam para cavar mais ele, ficar mais fundo para receber água quando chover? Isso aí a gente não tem feito, né? Não tem essas máquinas que chegaram? Não, porque nós temos 4 açudes, 3 ainda tem água. Pouca, mas tem água, e um realmente esgotou. Aí esse açude hoje ele está sob a responsabilidade da AESA, né? Através também da CAGEPA, porque eles têm uma adutora que levava água para Santa Cruz. E aí, quando a água estava realmente esgotando, eles ainda foram lá, fizeram um cacimbão, organizaram para continuar abastecendo Santa Cruz. Isso também agora acabou. E o açude está zerado. O açude Paraíso hoje, que é um açude de 7,5 milhões de metros cúbicos, que durante esse tempo todo de estiagem abasteceu a cidade de Santa Cruz, que é uma cidade vizinha, e ainda serviu para que a colônia de pescadores tivesse a sua atividade, servia para abastecer lençóis freáticos ao longo do riacho Chabocão para que a agricultura se mantivesse. Isso tudo agora encerrou porque simplesmente não tem mais água. Mas o governo federal ele está tendo sua participação?
com o carro-pipa. Eu acho o governo federal extremamente negligente, uma política antiga, ultrapassada, né, nos tempos de 1950. Né? O governo federal é omisso, a grande verdade é essa, é um governo federal omisso. Ele sempre foi assim, esse governo que aí está? Está aí. Ou ele está tendo que se Foi... preocupar com o país inteiro que está nessa calamidade? Ele não se preocupa com o país. O governo hoje se preocupou em fazer a reeleição da presidente Dilma, custe o que custou, né? Porque o país, todo mundo previa esse aumento da energia, né? Um déficit aí de 20 bilhões de reais para poder cumprir com o que foi acordado com as empresas geradoras de energia, né? Os direitos trabalhistas que foram cessados agora, né? O aumento de juros, o aumento de impostos, tudo isso para poder cobrir o rombo do governo, que simplesmente hoje algumas embaixadas do Brasil, mundo afora, não tiveram a sua conta de energia paga, não tiveram o aluguel dos prédios pagos, porque o governo federal não se preparou para isso. A presidente Dilma Rousseff teve aqui em São José de Piranha, se eu não me engano, no início de 2014, e disse que o governo nunca trabalhou tanto no combate à seca como vem fazendo, com carro-pipa e com cisterna. Eu não sei aonde que combate a seca se faz hoje com carro-pipa e com cisterna. Nós temos o Estado de Israel, que chove menos do que o Brasil, né, que tira água do Mar Morto para fazer agricultura. Tira água do Mar Morto, que não tem vida no Mar Morto, de tão salgado que é. Mas eles tiram água de lá para fazer agricultura. E a maior agricultura do mundo é em Israel. E aqui nós temos terras férteis, temos o norte que é cheio de água, temos o São Francisco que é cheio de água, e a coisa não anda. Então eu não vejo trabalho nenhum do governo federal, a não ser essa politicagem, o populismo de um governo que durante 12 anos viveu da herança do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E o Rio São Francisco vai passar por lá? Por São Francisco? Olha, deveria, só pelo nome, deveria já passar, né? Já passar, né? As nossas terras todas aqui serão bem beneficiadas, né? São Francisco ela não vai passar por dentro, mas a gente ele vai perenizar mananciais que vai nos beneficiar, sim. Você acredita que possa chegar mesmo? Olha, é o que nos resta agora. Creio. Não tem mais o que ser feito. Eu não consigo entender outra forma de manter a esperança, a não ser acreditar Deus no São também Francisco. mandando fazer a sua parte. A fé nele eu nunca perdi, né? E ainda me agarro nessa situação aí da transposição do São Francisco, para que realmente a gente possa ter a nossa situação saneada, acho que até em definitivo, porque eu acho que o povo do Nordeste, do Sertão, é merecedor por tudo que a gente já fez por esse Brasil, né? Por todo o nosso potencial, eu acho que a gente é merecedor. Eu acho que o Sul e o Sudeste são muito beneficiados com a quantidade de recursos, das empresas que já se estabeleceram ao longo de toda a nossa história, da quantidade de emprego que já foi gerado em São Paulo, no Rio, no sul do país. Então eu acho que o Nordeste é merecedor disso aí, mas realmente faltam políticos de pulso, de punho, que cobrem, que reivindiquem, que bata na mesa e cobre do governo federal a atenção que nós, nordestinos e sertanejos, merecemos. E com essa falta d'água no país inteiro, daqui a pouco eles vão querer puxar o São Francisco mais para baixo, né? Não duvido disso não. Eu não duvido disso não. Expandir mais esse projeto. Foi tanto empecilho para que esse projeto não saísse, né? Tanta licença ambiental, tantas restrições de engenharia, né? Tanto cuidado com o esgotamento da água, se a água aí realmente ia dar, que ia faltar para lá, se mandasse para cá. Então eram todos tanto greve de pessoas ligadas à igreja, né, para que isso não saísse. Que agora o Sul está pagando, talvez eu acho que o Sul esteja pagando tanta mesquinharia em não ter liberado essa água para a gente aqui. E está aí esse período de estiagem lá também, faltando água em todo canto. Mas talvez para eles seja mais fácil resolver, né, porque são mais ricos do que a gente, né, tem mais força política do que a gente. É mais fácil descer para lá bem rapidinho, mais eficiente. É verdade. Outra vez eu escutei Pedro Bial falar isso, né? É muito mais notícia 5 paulistas que sofrem um acidente do que 50 nordestinos. Infelizmente, essa é a verdade. Me fala mais de São Francisco agora.
Como é que estão lá os projetos? Os financiamentos para lá é satisfatório? Financiamentos de quê? Do governo, aí falando do governo federal. Olha, o governo federal, ele dá com o que não lhe pertence, né? O ex-presidente Lula, ao final do seu segundo mandato, todo o primeiro mandato da presidente Dilma, emprestou aí o dinheiro dos municípios com essa isenção de IPI, de linha branca, dos automóveis. Então, deu muito dinheiro que não era do governo federal, era dinheiro dos municípios. Ele cria os programas, ele dá uma contrapartida e o município é quem arca com tudo, né? Com toda a parte trabalhista, com toda a parte social, os encargos sociais dos programas do governo federal. Então, ele sobrecarrega muito os municípios. E o que está acontecendo, que eu vejo de mais grave ainda, é que as emendas parlamentares, que é quando o governo, quando os municípios do nosso porte conseguem ter acesso aos recursos federais, não tem mais dinheiro, não sai mais. A gente tem encontrado muita dificuldade, né? Eu ainda liberei quase 500 mil reais, conseguimos liberar quase 500 mil reais para fazermos pavimentação. Temos alguns projetos também na área de pavimentação aí mais próximo de seus 700, 800 mil reais. Temos uma praça de eventos no Açude do Paraíso, né, com o Ministério do Turismo de mais seus 400 mil reais. Isso já está em andamento, a praça de eventos? Olha, a praça de eventos está empenhada, né? Nós estamos fazendo o projeto. Ainda na última terça-feira eu estive na PB Projetos, lá em João Pessoa. A gente acredito que em mais uns 60 dias a gente está entregando isso na Caixa Econômica para que esse projeto seja avaliado, seja liberado, para que a gente possa realmente executar a obra, né? Mas temos essas patrulhas mecânicas que já foram licitadas e agora a gente vai esperar a ordem de pagamento. E essas pavimentações. Tem sido isso que a gente tem conseguido liberar do governo federal, né? Eu espero que com esse arroxo todo, que eu acho necessário, né? Acho que foi necessário realmente o ministro Joaquim Levy tomar essas providências, porque senão seria a bancarrota do país. Eu espero que o país possa, com essas medidas, possa retomar o seu ritmo de crescimento e com isso os municípios receber o que lhe é de direito para que a gente possa levar desenvolvimento a todo o nosso Brasil. Por falar em medida e por falar do que é de direito, o que você acha dessa lei da ficha limpa? Porque eu posso dizer que ela é uma lei nova, ainda é recente. Então ela está sendo executada há alguns anos. Tem muita gente já pagando as consequências. Eu acho um grande benefício, uma lei de iniciativa popular, né? As pessoas que exigiram isso. E o Congresso Nacional tomou vergonha e colocou a coisa realmente para andar, né? Graças a Deus nós temos um judiciário com muita gente nova que está chegando no Ministério Público, no Poder Judiciário, que está fazendo uma grande diferença, que está fazendo valer realmente as coisas. E nós precisamos mudar realmente a nossa classe política. O sucesso que o ex-presidente Lula teve, a popularidade que ele teve, parece que modificou a cabeça da nossa classe política de fazer uma política do populismo. E a gente precisa realmente de grandes líderes, de pessoas de lideranças políticas que tenham a coragem de cortar a própria carne, de fazer aquilo que tem que ser feito, né? E eu acho que a lei da ficha suja ajuda. Ficha limpa ou ficha suja? A lei da ficha suja. Quem é ficha suja não pode ser candidato, né? Está inviabilizado, desde que você seja condenado por um colegiado. Bom, é assim que eu entendo dela, né? Então, eu acho que isso vem ajudar a gente fazer, na verdade, essa transformação na nossa classe política. De pessoas que tenham a coragem, não de, como a gente diz no popular, de jogar para a galera, né? Mas de fazer realmente aquilo que tem que ser feito. Quando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso quis taxar os aposentados, o chamaram de vagabundo. Quando o ex-presidente Lula taxou os aposentados, né, com o imposto dos 11%, isso não teve tanta repercussão. Mas era necessário que isso fosse feito. Então, eu acho que o presidente Lula falhou nisso aí. Ele era o homem realmente que tinha o respaldo popular, que tinha o apoio do Congresso para fazer a reforma política, para fazer uma reforma tributária, para fazer uma reforma nas nossas leis trabalhistas. Nós temos leis trabalhistas da época de Getúlio Vargas. E isso trava o emprego, dificulta que você tenha a sua carteira assinada, dificulta o desenvolvimento. Então, Lula era o homem que tinha um respaldo político, eleitoral, apoio legislativo para fazer todos os destraves que eram necessários para o país crescer e, infelizmente, ele não fez. Ele preferiu jogar para a galera e ele está fazendo escola.
porque nós estamos tendo uma classe política cada vez mais preocupada com o populismo e esquecendo de fazer aquilo que tem que ser feito, as medidas que têm que serem tomadas. E nesse momento eu estou conversando não mais com o médico, mas com o administrador. Com o administrador. O prefeito João Bosco Gadelha Filho. E eu quero saber mais sobre a última campanha. E já que estamos falando de ficha limpa, quando eu perguntei se você aprova, era se existia alguns exageros nessa lei ao ser cumprida, já que você é do PSDB. Você apoiou o ex-governador Cássio Cunha Lima. Você acha que às vezes é severa demais? Não, eu acho que Cássio já cumpriu aquilo que tinha que ser cumprido, né? Cássio saiu do governo, teve o seu mandato cassado, enfrentou o que ele tinha que enfrentar, os seus 3 anos, depois ele registrou a sua candidatura como senador, a justiça lhe deu o direito de ser candidato a senador, né? Depois ele registrou a sua candidatura a governador, teve o PSB que questionou judicialmente o seu registro de candidatura, o registro dele foi deferido no TRE, depois foi apelado para o TSE, o registro dele foi deferido no TSE, então eu acho que não tem mais questionamento, porque as pessoas a quem a gente cabe a confiança de julgar isso, julgar e deram o deferimento da candidatura de Cássio. Então, não vejo como Cássio ser enquadrado na lei, né? Registrou a sua candidatura, disputou a eleição, infelizmente, ao meu ver, ele não teve sucesso, não ganhou, paciência. A Paraíba, como ele mesmo diz, a Paraíba nos colocou na oposição e vamos fazer o nosso trabalho. De certa forma, já pagou pela punição. Já pagou pelo ato dele, né? Fica limpo. Automaticamente, se você paga por até algum a ficha, ato, você fica a lei deixa o indivíduo inelegível por 8 anos, não é ad eterno. Então, depois de 8 anos, você paga a sua pena, você está livre. Ninguém vai chamar de assassino alguém que já cumpriu uma pena ficar chamando o resto da vida? Já pagou a conta dele, né? Com a sociedade, ele já pagou a conta dele. Exato. O peso nas costas, né? Exato. Prefeitura de Souza. Eu tinha que perguntar isso, né? Pois não, se eu puder responder. Você trabalha em Souza, desempenha um bom trabalho, as pessoas lhe conhecem, bastante conhecido. O sonho de ser prefeito de Souza existe? Não tenho. Não tenho. Eu já disse isso em outras oportunidades. Se o bom trabalho for feito em São Francisco e assim as pessoas reconhecerem? Nunca parei para pensar na prefeitura de Souza. Realmente sempre tive o objetivo de ser prefeito de São Francisco, por todo o trabalho que eu vi meu pai fazer, a realização que ele tinha, sempre fui muito próximo a ele, sempre foi meu amigo, meu parceiro, né? Imaginava ser seu batisteiro aí durante a vida, mas quis Deus que fosse diferente. E meu plano era seguir os passos dele, né? Ele foi prefeito de São Francisco, eu fiz grandes amigos, são os meus amigos hoje, a minha vida social ela é em São Francisco, os meus amigos do dia a dia são os amigos de São Francisco. Mas eu nunca tive essa vontade eu digo que esse meu período na política, ele é passageiro, é uma contribuição que eu estou dando, a minha parte. Você está indo no primeiro mandato em São Francisco, então, desempenhando uma boa administração, automaticamente as pessoas lhe colocam para a reeleição. Pode ser, eu também não descarto, não vou aqui dizer de maneira muito categórica que sou candidato à reeleição. Eu sei que a legislação eleitoral me dá esse direito, né? Eu tenho esse direito nato de ser candidato à reeleição, mas eu ainda vai chegar o momento da gente discutir isso. Eu acho que a gente precisa, quando eu fui eleito em 2012, né? Entrei verde na prefeitura em 2013, em 2014 a gente enfrenta uma eleição, e eu disse, não, agora realmente é um ano onde eu preciso trabalhar. Agora é diferente, porque eu já tenho uma certa bagagem, já estou há 2 anos na prefeitura, nós não temos período eleitoral. Mas está bem pertinho já, né? Mas deixa eu me sentir um pouquinho aqui à vontade assim, no cargo, e vai chegar 2016, e aí quando 2016 chegar, a gente vai discutir com os correligionários de partido, vamos discutir com as pessoas, vamos ouvir as comunidades, né? Eu sempre tenho dito o seguinte, se eu tiver o apoio popular, se eu tiver o apoio do meu partido, e se eu me sentir bem, do ponto de vista espiritual, como eu me senti em 2012 para registrar a minha candidatura, eu coloco em questionamento, coloco em discussão a minha candidatura à reeleição em 2016. Seu nome é colocado?
automaticamente. Aí a gente vai enfrentar, mas eu preciso ter o apoio do partido, preciso ter um apoio popular e preciso estar bem, preciso estar motivado. Porque se a gente não tiver motivação para fazer aquilo que a gente quer, fatalmente a gente não vai fazer um bom trabalho. Então o seu foco hoje é fazer um trabalho bom, bem feito, bem valorizado. Isso. E isso o resto é consequência. O resto é consequência. Mas assim, confesso que avaliar ser candidato a prefeito de Sousa não é a minha preocupação. Nunca pensei nisso não. E maiores, com relação assim, se São Francisco se destacar, por exemplo, a região de Sousa ele vai reconhecer, a região de Cajazeira vai reconhecer o seu trabalho. E aí, se alguém assim propusesse a ser deputado? Vamos maior agora. Eu acho que é como você falou, isso Dá é uma consequência. Maiores, eu coragem? Tenho coragem, porque eu tenho uma grande admiração pelo poder legislativo. Né? Apesar de hoje ser gestor, eu acho que a função legislativa ela sempre me atrai, sempre tive a oportunidade de dizer isso quando vou à Câmara de Vereadores. Eu acho que um lugar onde você discute as ideias, onde você discute projetos, onde você cobra, onde você fiscaliza, onde você está em um contato mais próximo das classes representativas da comunidade. Então eu tenho realmente uma grande admiração pelo poder legislativo. Vejo isso com muito mais facilidade do que dar uma sequência no poder de ser executivo. Do que de ser prefeitura de Sousa. Isso, sem sombra de dúvida, mas tenho um compromisso com o deputado que votei, com meu amigo, o deputado Renato Gadelha, e enquanto o Renato estiver nessa linha, ele estiver nesse lugar, vou acompanhá-lo, porque é um amigo, é um primo, é um cara que tem tudo para desempenhar um bom papel no Legislativo paraibano, pela inteligência, pela capacidade de trabalho. Esse Renato Gadelha foi o que você apoiou para deputado estadual? Foi o que nós apoiamos para deputado estadual. Ganhou. Ganhou a eleição, foi o deputado mais votado na nossa cidade. Foi o deputado estadual mais votado da história de São Francisco. Nenhum outro deputado... Isso mostra a força do Mostra prefeito. A nossa força. Nenhum outro deputado estadual teve a votação que Renato Gadelha teve esse ano. Nem quando oposição e situação votaram no mesmo candidato, ele teve a votação que Renato teve esse ano. Então, para mim, foi uma consagração, do seu trabalho, consagração nas urnas, né? Cássio ganhou no primeiro turno, no segundo turno, onde a derrota de Cássio foi maior, lá foi o contrário. A vitória de Cássio foi maior no segundo turno. Então, saímos fortalecidos nas eleições de 2014, com Renato, com Marcondes, com Cássio. Fiquei muito feliz com o resultado de 2014. Prefeito João Bosco, seu perfil é interessante, são palavras sóbrias, você é uma pessoa centrada, você tem um bom perfil, que a gente falou em poder legislativo, né? Então, vamos fazer um breve resumo agora de tudo? Vamos lá. Vou citar algumas palavras e você me fala o que representa na sua vida. Bom. Então, já que é médico, é cirurgião, desempenha o seu trabalho em Sousa, a medicina na sua vida. Já que seus pais também eram médicos. A medicina é uma paixão. Gosto demais do que eu faço. E a política? É mais ou é menos que a medicina? É igual. Está pareado? Está pareado. Tá. Paixão. Política é paixão. Política, para mim, é paixão. O poeta Ronaldo Cunha Lima já dizia que a vida se mede pela largura e não pelo comprimento. Então, eu estou tendo uma grande oportunidade de aprender na política, de melhorar, de amadurecer, aprender a domar os temperamentos, os instintos, né? A maneira afoita com que a gente tem o hábito de, na vida pessoal, medir as nossas atitudes. E política está me ensinando muita coisa. Bom senso, calma, a respeitar o direito das pessoas, né? A entender que o seu direito termina quando começa o do outro, a necessidade, né? As experiências que eu tenho visto, que eu tenho vivido, entrar na casa das pessoas, ver aquele que precisa mais, aquele que não precisa, entender. Então, eu tenho absoluta certeza que eu vou sair da prefeitura me sentindo uma pessoa melhor. Realizado. E seu pai tinha esse perfil, assim, também, de povo? Tinha. De estar perto? Demais, muito mais do que eu. Talvez se eu ficar aí em prefeitura, se eu ficasse, evidentemente que, do ponto de vista legal, não se pode, mas fazendo uma figura da coisa, se eu ficar 20 anos em prefeitura, eu não vou aprender a metade, eu não vou ser a metade do que meu pai foi. Você acha que ele foi mais político do que médico, não em qualidade, mas na paixão dele?
Não, a diferença é que meu pai entrou em política quando ele já estava com a família formada, né? Ele meio que já tinha feito a sua história na medicina. Então ele já tinha passado, ele já tinha feito o seu nome, já tinha feito todo um trabalho, já tinha construído Santa Terezinha. Então ele não precisava da política. Ele fez realmente só pela causa. Paixão, por uma causa. Eu ainda preciso hoje dividir o meu tempo, né? Evidentemente que se eu tiver que escolher, que dar uma prioridade entre o Hospital Santa Terezinha e a Prefeitura, pelo compromisso que eu assumi, a minha prioridade vai ter que ser a política, né? Mas eu ainda preciso. Tem alguns dias que eu me dedico. Dia de segunda-feira eu estou dentro do Hospital Santa Terezinha. Na quinta-feira eu estou dentro do Hospital Santa Terezinha. O resto do meu tempo é na política, é na Prefeitura. Meu pai não, era só prefeito. Então, ele tinha também essa aptidão, essa sensibilidade, até pela diferença de idade, né? Ele entrou em política já próximo dos seus 45 anos de idade. Eu entrei com 35. Nossa, então, ainda tem muito chão, não é? Isso tem uma diferença muito grande, né? Ele já tinha cabelo branco quando entrou na política e eu estou criando agora. Tem bastante chão pela frente. Se Deus quiser. E o peso da família em toda essa história? Sei que tem, né? Olha, graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa. Tenho uma esposa que é uma companheira de todas as horas, então assim, me apoia, né? Ensina as nossas filhas a me apoiarem. Então, moro de maneira muito feliz, divido o meu lar com a minha mãe, de quem eu tenho um orgulho enorme de poder fazer companhia desde a ausência do meu pai. E é outra ela ainda que exerce também a medicina? Exerce a medicina. E a outra também que respalda as minhas decisões, que me apoia. Isso me dá um conforto muito grande. Ter o apoio, o respaldo familiar, me dá uma segurança muito, muito grande e eu me sinto fortalecido de tê-las ao meu lado. E na campanha estava todo mundo junto Todas, lá? todas. Até a minha filha, que na época tinha 10 anos, já estava envolvida já. Pois é, são caminhos... Eu sou um abençoado, do ponto de vista familiar, acho que na minha vida, graças a Deus. Seus caminhos já estão muito feliz. Todos já estabelecidos, trilhados, né? Essa foi a história do médico e prefeito da cidade de São Francisco, na Paraíba, região de Souza, João Bosco Gadelho de Oliveira Filho. Um agradecimento da TV Diário do Sertão por sua presença aqui, nesse programa de entrevistas, onde tivemos uma oportunidade de conhecer a sua história de vida, desse prefeito que tem muito chão pela frente, muita luta ainda para abraçar. Então, você fica à vontade para falar com o seu povo. Eu quero agradecer aqui a você, Jolene, agradecer a todo o sistema da TV Diário do Sertão, agradecer e parabenizar sempre que tem a oportunidade da Peterson pela iniciativa. Tive aqui já de outras vezes e vejo que vocês, a cada dia que passa, vocês crescem em tamanho, crescem em audiência, crescem em respeito, em credibilidade, né? Parabenizar pelo pioneirismo, também vi outro dia o Mais PB de Aaron Cid e me lembrei que vocês eram pioneiros na Paraíba. Isso deixa a gente muito feliz, né? Porque a gente vê que no nosso sertão nós temos gente capaz de grandes iniciativas, de grandes ideias, que sabem persistir, que sabem insistir, né? E quando a gente é convidado para vir para cá, vem muito feliz, me sinto muito envaidecido de me sentir assim, personalidade para vir aqui contar a minha vida, contar a minha história, né? Espero que a gente tenha contribuído aqui para os seus ouvintes, né? Para os seus telespectadores, para a sua audiência. E deixo aqui o meu abraço, os meus sinceros agradecimentos pelo reconhecimento da minha modesta história. E espero mais uma vez ter contribuído com todos vocês e me despeço com o meu muito obrigado. Muito obrigada também por sua presença e por sua história e dizer que muito sucesso na caminhada é o que esperamos e desejamos. Muito obrigado. E já que falou em Heron também, a TV Diário do Sertão deseja sucesso para você ver uma TV web, não é? Então, a capital também está acreditando, não é loucura nossa, não é? Não é loucura, é verdade. Então, Heron começou em 2007, começamos o Portal Notícia e ele estava junto, abraçando a causa do site, então nos deu uma impulsionada, então passávamos de madrugada, colocando as notícias, dando as primeiras caminhadas, engatinhadas, Heron estava conosco, é um irmão, como Peterson diz, e desejar também sucesso ao seu empreendimento. A TV
que eles também já têm a experiência de TV, né? Agora TV web, TV online. E não nos orgulhamos em dizer que somos a pioneira. Com certeza. Nesse tipo de loucura, né? De acreditar, de ser voz no sertão através de uma TV pela internet. E por falar em programas em TV Diário do Sertão, quero agradecer pelo mês de janeiro, ter entrado em sua casa. Amanhã, quinta-feira, é o último dia que apresento o interview de férias. Quero deixar um abraço, um grande beijo ao povo que acompanha este programa de entrevistas e que, lógico, tem a audácia de dizer que tem um projeto também de programas, só que abranger mais, não só a vida pessoal, mas todo o empreendimento de algumas pessoas em relação à saúde, beleza, bem-estar, um leque de coisas passa por minha cabeça e, quem sabe, no horário, já convido a todos o horário, 9 horas da manhã, o Café Conectado. É uma ideia que quero colocar em prática e já convido todos que me acompanharam esse mês a vir me dar esse apoio. Então, um grande abraço. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com o interview e até lá.